Gênesis capítulo 16, verso 13. Somente esse. Gênesis capítulo 16, verso 13. Aleluia. Diga comigo, o Deus que me vê. Deus vê todas as coisas, tudo e todos. Mas Deus, Ele tem essa forma particular de nos olhar, de olhar a nossa vida. Olha o que diz o verso 13 de Gênesis 16. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Nós já sabemos, não teria. Ela não teria, ela não viu. E depois nós vamos observar ainda no capítulo 21, quando Agar passa uma nova crise e ela novamente não consegue ver as evidências de Deus. E aí, Tilu, tudo bom? E a tia Amanda aí, tudo bom? Glória a Deus, né? Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre essa temática, o Deus que me vê. Porque é do ser humano essa sensação de que está só, que parece que não tem um olhar de misericórdia, um olhar de bondade sobre, e em alguns momentos isso é potencializado ao máximo. Quantos de nós já não passou momentos, às vezes uma madrugada, ou uma situação, ou uma problemática, uma circunstância em que você parou assim, e você pensou, gente, não tem ninguém olhando por mim. E essa sensação, ela aumenta à medida que o nosso conhecimento não é tão grande sobre Deus, sobre a essência do caráter de Deus, como Deus é abençoador, como Deus é misericordioso. E nós também temos um fator que pode aumentar muito essa sensação, que é aquele lado religioso que a gente tem, que é o lado do mérito. E tem momentos na vida que a gente fez tão pouco, que a gente buscou tão pouco, que a gente se sente tão desqualificado, que é nessa hora que aumenta essa sensação. Eu estou só. Por mais que eu queira, Deus não tem compromisso, eu não fiz nada. Então, quando vem sobre a mente da gente essa ideia do mérito, essa sensação de distância, ela aumenta. E aumenta em muito. E quando acontece uma tragédia, ou acontece algo que não é do dia a dia, e a gente se vê no meio daquilo, você tenta encontrar Deus e não encontra. Porque a gente está tão focado no material, nas circunstâncias, que é difícil perceber Deus, ver Deus, no momento de turbulência, no momento de adversidade. Quando a gente está com pressa de uma resposta de algo, aumenta também essa sensação. E nós temos um inimigo que se aproveita disso. Nós aprendemos hoje de manhã sobre o perigo dessa latência tão viva da nossa alma, que às vezes o inimigo nem precisa de um falso profeta, de uma profetada.
ele joga uma dúvida na mente da gente, uma seta, uma ingerência, e a gente passa a acreditar nessa voz interior da nossa alma, e a gente age, a gente erra. Irmãos, no momento de tribulação, muitas pessoas se revelam diante de Deus e dos homens. Pressão é uma das armas mais eficazes para revelar o caráter, para revelar a verdadeira essência do ser. Porque quando tudo vai bem, é fácil você ter a sensação da presença daquele que é o meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes é difícil ver esse pastorio, ver esse cuidado quando se perde, quando ou não se conquista. Como disse Davi, quando a gente se encontra no vale da sombra da morte, ele diz: lá tu também estás comigo. Mas Davi, para ter essa percepção de entender que esse Deus que vê, não só vê tudo, mas me vê no aspecto de olhar, de cuidar, de analisar, de estar monitorando a gente, para Davi entender isso, Davi teve que amadurecer muito. Davi passou por muitas experiências na sua jornada cristã. Davi passou muito por isso. Então a gente tem hora que essa sensação de que Deus não está vendo, Deus não está nem aí, parece que a gente foi colocado aqui e Deus foi recolheu no melhor quarto no céu, e que a gente está aqui dando porrada em tudo, em todos, em gigante todo dia, adversidade. A mulher que ora, nós lemos o texto, ela estava vivendo essa situação. Agar era uma escrava egípcia. Ela foi dada a Sara, a Sarai, naquele período em que Abraão visitou o Egito. Ela era uma serva de Sara. Ela tinha sido tirada da sua história, da sua origem. Ela vivia para servir. O futuro dela estava totalmente na mão de Sara e de Abraão. Graças a Deus que eles eram crentes. Porque senão a coisa poderia piorar muito, muito. Muito. Então ela está agora num cenário em que ela serviu Abraão e Sara, porque ambos velhos não tiveram de paciência de esperar em Deus, e ela agora serve para gerar um filho. Esse menino vai chamar Ismael. Ela está grávida e aí ela tem atitudes não tão respeitosa com a sua senhora, e a Bíblia diz que Sarai maltratou ela ao extremo, foi dura com ela. E ela grávida, ela foge pelo deserto, para se ver livre da sua senhora, se ver livre daquela situação. E até então, Agar não tinha vivido uma experiência pessoal com Deus. Ela estava no culto da casa de Abraão. Era um lugar onde Deus era anunciado, cultuado, tinha-se o hábito de buscar a Deus. Ela estava debaixo desse cenário, mas ela mesma nunca tinha tido uma experiência. E nessa fuga pelo deserto, se escondendo, de repente ela ouve uma voz. A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: Agar, o que você está fazendo? Eu estou fugindo da minha senhora. Eu tenho sofrido muito. Para onde você vai? O que você vai fazer?
Na realidade, ela não sabia muito o que fazer, nem para onde estava indo. Até que o anjo dá um conselho para ela e diz: olha, Deus fará desse menino um povo. Deus tem um propósito com a sua vida, com essa criança. Volta para a casa de Sara. Segue a direção que eu estou te dando. Então aí ela faz essa declaração: tu és o Deus que me vê. E talvez para a gente ler isso hoje, a gente não tenha ideia da dimensão da importância disso. Porque ser vista por Deus, receber uma direção, receber algo de Deus nesse momento, não só salvava ela fisicamente, não só dava direção, mas como trazia de volta o sonho, a ideia de futuro. Porque o que mais leva as pessoas a sofrerem é essa incerteza do amanhã. Somente para uma mãe, uma mulher naquela cultura grávida, sem um pai, era trágico, mas muito trágico. Muito. Então imagine o grau de importância, porque agora ela não está ouvindo Abraão falar de Deus, Sara nem ninguém. Ela mesma está ouvindo a voz do Deus de Abraão. Irmãos, e na posição que ela estava, na sua construção intelectual que era zero, e na sua condição emocional de abatimento, de incerteza, de insignificância, identidade zero, agora o Deus que criou os céus e a terra fala com ela. E ela sabia que o Deus de Abraão é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Então, ela está agora profundamente tocada por Deus. Eu tive a graça de ouvir a voz de Deus. O Deus soberano está me vendo. Eu estou acompanhada, assistida por Deus. À medida que o mundo vai piorando, e vai piorar muito ainda, e graças a Deus que vai, porque isso é um dos sinais de que Jesus está voltando. É um dos sinais. E nesse aspecto a gente agradece a Deus, que a Bíblia está se cumprindo. Mas vamos a cada dia fazer o nosso melhor, continuar estudando, casando, dando-se em casamento. Falando nisso, nós casamos ontem, né? O Neto e a Zaira casaram, né? Glória a Deus. Deve estar fazendo festa. Aleluia. Né? Deve estar igual o cantar de Salomão: tu és o meu amado, e o outro responde: tu és a minha amada. A música é só essa. É eu te amo para lá, eu te amo para cá. Que nem diz os maranhenses, é eu lhe amo. Né? Irmãos, imagine uma mulher escrava, sem ter onde se agarrar nada. Agora ela recebe uma direção de Deus. E muitas vezes a gente pensa o seguinte, que como é bom receber algo de Deus, é bom, uma resposta, a compra de algo, somente algo material, né? Mas quando Deus faz algo dentro, faz algo na nossa alma, é muito precioso. Mas é muito precioso. Essa mulher, ela volta
de forma incrível para a casa de Sara. Ela aceita a direção. Ela acerta o caminho. Ela estava errante até ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Pior do que não ter as coisas é a sensação de não ter ninguém, não ter alguém que pode fazer. É quando a fé, é quando existe as incertezas e um cenário de crise, mas você não tem nenhuma mão, não tem ninguém, não tem um ombro, não tem um colo, não tem um braço, não tem ninguém. Ela já tinha visto como Deus agia a favor de Abraão. Ela já tinha visto sinais de Deus naquela casa. Só que agora ela está vendo as mãos invisíveis de Deus agindo na vida dela, prometendo um futuro para o seu filho, para o que estava no ventre dela. Talvez hoje você vai sair daqui e talvez essa semana não vai haver, talvez, uma bênção material. E pode haver, Deus é Deus. Mas você sair daqui com uma certeza: eu estou na atmosfera do reino de Deus. Eu sou visto, eu sou vista por Deus. E estando nessa atmosfera do olhar de Deus, do reino de Deus, irmão, tudo pode acontecer. Tudo pode. A gente olha para o texto de Atos 16, Paulo e o seu companheiro num tronco açoitado, miseravelmente sofrendo, na masmorra, um quadro terrível, possibilidade de no outro dia morrer. Porém, a situação de Paulo era diferente dessa mulher, porque Paulo estava cheio de esperança, cheio de revelação de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que eles cantavam, eles oravam, eles glorificavam, eles, em vez de eles serem engolidos pelo cenário, pelas circunstâncias, eles mudaram o cenário e as circunstâncias buscando a Deus. Porque eles não tinham essa sensação de que estava só. O caso da mulher é o contrário. Ela está vivendo uma tragédia, uma situação difícil, sem nenhuma percepção, discernimento, nada da presença de Deus. Tanto é que a Bíblia nem diz que ela orou de alguma forma, ela orou, não orou. Essa ausência de oração, de uma atitude profética, de abrir a boca, de declarar, mostra o total descrédito. Eu não tenho onde me agarrar. Eu não acho um fio de esperança. E Deus aqui nos dá uma grande lição. Ele diz: eu não estou longe. Eu não estou ausente. Eu estou vendo. O que você está sonhando daqui a um ano, Deus já está lá. Que esse é um dos atributos de Deus, atributo da eternidade. Deus está na eternidade passada e está na eternidade futura. Então, a gente pode descansar nele. A gente pode ter certeza. Até quando algo é tirado da gente, que a gente quer muito, Deus pode estar nos livrando ou nos preparando para algo maior, porque aquilo era para outra pessoa. Quem dizia os nossos antigos, né? Porque nós somos só maduros hoje, antigos não, nem velhos. É melhor só do que mal acompanhado. É melhor só. Ela disse: este é o Deus que me vê.
Quando a gente vai analisar o contexto, ela coloca o nome desse lugar, olha o versículo 14, por isso, o poço, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Beilai-roi. Cada palavra na Bíblia. Sabe qual é o nome que ela colocou no poço? O poço daquele que vive e me vê. Tem algo muito interessante na história, no poucos textos da Bíblia sobre Agar. Sabe qual é? Que toda vez que ela estava mergulhada numa crise, tinha um poço próximo dela. Você sabe o que isso quer dizer para nós? Que Deus não só nos vê como vive, como Ele está trabalhando na nossa geografia, na nossa história. Uma das coisas difíceis para o ser humano é quando ele quer algo que ele acha que está tudo certo, que ele merece, aquilo é o melhor e não acontece. Ou então aquilo, por uns dias acontece e é tirado. Mas, irmãos, Deus tem uma fonte para cada homem e cada mulher que o serve. A fonte aqui representa o tudo que a gente precisa nessa vida, nessa terra. E sempre as fontes na vida de Agar está relacionada ao deserto. Está no deserto. Porque não importa se você está num jardim, sem Deus, não tem fonte, não tem vida, não tem água, não tem futuro. Não tem. Por mais que às vezes a gente acostume com a igreja, com os cultos, irmãos, mas a igreja ainda é um lugar onde Deus opera, onde a verdade das Escrituras é pregada. Ah, eu gostaria de estar em outro lugar, ok. Mas é a igreja. Né? Ainda que tenham alguns na UTI, outros meio machucadinhos, outros estão com uma bandagem, está andando torto, mas aqui é o lugar da cura. Essa mulher está dizendo, Deus está na minha geografia, no meu hoje, no meu amanhã. Deus está trabalhando. Ela não sabia, ela não via. Os dois textos da Bíblia que falam que Agar foge, ela só foge para o rumo onde tem uma fonte. Eu pergunto, isso é coincidência? Nunca. Irmãos, ali tem deserto a sumir de vista. Estão começando uma construção de uma cidade para 9 milhões de habitantes. Vai ser 2 torres de prédio. Ela tem 170 metros de comprimento em linha reta. Vai ser uma torre de cá, outra de cá, um vão de 200 metros, para habitar 9 milhões de pessoas. Irmãos, e aí a filmagem mostra assim, os 170 quilômetros, aí manda deserto para frente, para tudo quanto é lado. Te pergunto, qual é a possibilidade, sem nenhuma tecnologia, encontrar uma fonte num lugar desse? Isso mostra 2 coisas. Primeiro, a nossa incapacidade de escolher certo, nossa incapacidade de promover o nosso próprio bem-estar, a nossa incapacidade de direcionar o futuro. E segundo, mostra o poder do nosso Deus, a capacidade do nosso Deus de se antecipar às tragédias e às dificuldades e instalar conosco aonde a gente vai precisar dele. Então, creia, por mais que essa sensação de vazio,
que Deus está longe. Mas às vezes eu vejo o pastor falar, eu leio nos livros, que os crentes eram avivados e que milagres, irmãos, Deus quer fazer hoje. Você pode viver sua experiência com Deus hoje. Hoje o Espírito Santo continua na terra. Sabia que esses poços, na linguagem figurada, representam o Espírito Santo? Às vezes a gente toma um caminho, às vezes a gente começa a agir na vida, e a gente nem está percebendo que Ele enfiou a gente num deserto, numa circunstância, num problema. E Deus está olhando e o Espírito Santo vai lá e se coloca na frente da gente. Ele vai lá e cerca. Ele sabe. Deus só quer que você se volte para Ele. Deus quer que você tenha tempo para Ele. Que você decida servi-lo. Irmão, e servir com alegria. Nós já fomos muito privados de viver a nossa vida cristã livre. Né? Estou vendo ali um amigo com a camisa do Brasil. Irmão, onde é que quando eu aceitei Jesus, você podia entrar numa igreja com a camisa do Brasil? Isso era vaidade. Que vaidade, veio no culto com a camisa do Brasil. A gente nem podia celebrar a pátria. Um dia desse fui lá na sede, e era uma reunião informal, eu coloquei um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, cheguei lá e encontrei um pastor. Irmão, ele ficou quase meia hora falando, mas penso tanto que eu estou feliz, porque você está mudando. Eu falei, mudando? Oh, nunca te vi com a camiseta e uma calça jeans e tênis. Eu falei, irmão, pois pensa, o meu sonho é abolir roupa social da minha vida. Que o trem chato é a tal da roupa social. E passa, e amassa, e o trem, irmão, coisa melhor do mundo, é um tênis de marca, macio, não dói nada. Uma camiseta e um jeans. Pensa. Sabe, não, eu pregando aqui, ó, uma camiseta, nem por dentro. Irmão, pensa num trem chato, também, esse negócio de camisa por dentro, e o trem chato. Nesse aspecto, eu sou a adepta das igrejas neopentecostal. Fica à vontade. Quem disse que a unção e a santidade está nessa aparência, na roupa? Não está nada, irmão. Isso é apenas um negócio aí que inventaram. Os abençoados vieram da Europa gelada, abriram igreja no Brasil e trouxeram os ternão deles e tacaram em nós num país tropical e nós aceitamos e ficamos aí. Mas não, missionário, Daniel Berg, Gunavim, que vieram lá da Escócia, gelada no 12. Fundaram a Assembleia de Deus no Belém do Pará e tacou o ternão no povo. Gravata assim. Nós éramos chamados de os abotoados. Tem um peixe, não tem, chamado abotoado? Mas que bom, você hoje pode servir a Deus livre. Você pode usar um colar, ó, barba. Não podia usar barba na minha igreja. Um dia. Se não tivesse de terno, não subia no púlpito. Era um negócio, cabelo grande. Ih, irmão, pensa no B.O. que era. Não, hoje nós somos livres para viver o Evangelho vivo, independente da aparência. Agora tem umas coisas que eu acho bonito, que eu acho que tem que conservar. Por exemplo, dar a bênção. Que coisa bonita, né? É lindo dar a bênção, acho maravilhoso. Outra coisa, você casou com a filha de alguém, chamar o sogro e a sogra de pai e mãe, eu acho isso maravilhoso. Eu acho bonito, né?
Loguinho vai ter alguém, Luciana, te chamando de pai, Luciano. Ele olhou assim. Né? E pode ser, né, mistério. Aleluia. De repente o pastor está sendo usado aí para uma revelação, você já quebrantar o coração. Outra coisa, irmãos, Deuteronômio diz assim, não remova os marcos antigos. Você lembra antigamente a gente chegava na igreja, você chegou atrasado, estava lendo a Bíblia, a gente parava e não entrava não. A gente tinha respeito, reverência à palavra, isso é saudável. Hoje você está lendo a Bíblia, o camarada chega e dá a paz do Senhor para todo mundo. Mano do céu. E você já viu que gente que chega atrasado na igreja, aí começa a cumprimentar e vem por aqui, cumprimentando todo mundo. Irmão, eu fico olhando, o desconfiando, acho que não existe não. Perdeu no parto, saiu junto no umbigo, quando cortou. Que pensa uma vergonha que eu tenho chegar no lugar atrasado. A raiva que eu fico. Isso em lugar de reunião, agora na igreja. Irmão, faz questão de sentar na última cadeira e já pedindo perdão para Deus. E misericórdia. Chamar a atenção zero. Zero. Queridos, Deus não nos esqueceu. H tinha errado, tinha. H estava dando pegada na patroa dela, na senhora. Ela ficou grávida, o que ela pensou? Agora eu estou com o rei da cocada. A minha senhora não engravida, é estéril. Já velha, eu vou deitar e rolar. Irmão, não deu certo. Mesmo assim, estando em circunstância no deserto, errada, Deus se encontrou com ela. Ela pôde contar com o olhar de Deus. Você não está só porque você cometeu um pecado, você pode voltar, você pode retornar, você pode se levantar, renovar sua aliança, seu compromisso, sua vida com Deus. As coisas podem dar certo. Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta. Enquanto Jesus não voltar, tem chance, tem oportunidade. Irmãos, muita gente só entende o valor da graça quando é lhe dada uma outra chance. Só quem tinha uma dívida impagável, moral, e etc, que quando é perdoado entende o valor da graça. Jesus está na casa do Simão lá e a mulher vem, ajoelha, e beija, e chora, enxuga. E ele olha e fala, se ele soubesse quem é essa pecadora. Aí Jesus levanta a vista e diz, Simão, vou te contar uma parábola. Alguém devia para o seu senhor 50 reais. O outro devia 500 reais. Ele perdoou a ambos. A quem ele amou mais? Simão, claro que foi a quem ele perdoou 500 reais. Falou, pois é, essa aqui representa esses que pecaram demais, que erraram. E você representa os que se acham santo, que errou pouquinho. No entanto, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não me deu ósculo, você não me honrou. E essa, desde que eu entrei, chora aos meus pés, lavando, enxugando com seus cabelos. Por isso digo a ela, filha, os teus muitos pecados estão perdoados. Eu pergunto, qual a visão que aquela mulher passou a ter de Deus? Era ou não diferente da do dono da casa, que se sentia tranquilo, que não tinha que Jesus perdoar praticamente nada dele? Ela deu um valor muito maior. E com certeza viveu o resto da vida para glorificar a Deus e exaltar a Deus. Porque esta mulher também não tinha nada nem ninguém por ela.
E de repente ela é alcançada pela doce e poderosa voz do Senhor, pela oportunidade do reino dos céus, de ser alguém, de ser levantada na sociedade, moralmente, espiritualmente, de ter uma vida, um futuro. Irmãos, não adianta ter nada, ter tudo nesse mundo se não tiver Deus, não adianta. O homem mais rico da terra morre, envelhece, adoece e o dinheiro não resolve. Então a melhor coisa é a passagem, o passaporte carimbado, salvo, na hora que ele quiser eu vou, já está determinado, os céus me aguardam. E para isso não importa quanto você tem, quanto você ganha, o nível de cultura, não importa. Ter essa paz. Davi expressou isso com perfeição no Salmo 51. Quando ele olha toda a glória que tinha, quando ele olha todo o poder, o exército, posição, reconhecimento das nações vizinhas, do seu próprio povo, e ele erra. Aí ele diz: Deus, eu tenho consciência dos valores de fato. Eu sei separar o que é humano, natural, do precioso que é as coisas espirituais. Aí ele diz: nunca retires de mim o gozo da tua salvação, a presença do teu Espírito Santo. Essas mulheres, com certeza, passaram a entender o quão precioso era estar debaixo do olhar de Deus. Todo cristão que tem mais de 10 anos de fé, ele já tentou viver meio sem fé, sem Deus, ficar assim de férias da igreja de Jesus. Já, em algum momento a gente faz essas besteiras. Sim ou não? Já? Eu pergunto, deu certo? Irmão, depois para voltar, aquela sensação de vazio, de distância, parece que você ora, o céu é de bronze, é um negócio difícil, não vale a pena. Porque é muito precioso estar diante daquele que nos vê. Aquele que vê quando você está naquela madrugada sozinho. Aquele que vê quando chega a sensação de que você é a última que vai ser vista, vai ser visto. Quando a promoção era para você, você estava certo e sai para uma pessoa totalmente... Você fala, como é que pode? Quando você deixa de entrar no concurso por meio ponto, e você diz, Deus... Irmão, você sabe o que é a parte mais preciosa da fé? Não é a capacidade que a fé tem de nos levar a conquistas, que a fé tem essa capacidade. Hebreus 11 descreve isso perfeitamente, mas também descreve o outro lado. O quanto os heróis da fé tiveram a capacidade de suportar as coisas. Eu, à medida que fui amadurecendo na fé, estou nesse processo, como muitos aqui, e fui entendendo que a coisa mais preciosa da fé não é que ela pode me levar às conquistas, é que ela me sustenta e me capacita a passar por provações, por lutas e continuar firme em Deus. Porque ninguém consegue tudo que quer nessa terra, ninguém. Mas nós podemos ter a preciosa bênção de permanecer em Deus, permanecer na esperança de que Ele voltará. Nunca se esqueça, assim como Deus estava na geografia de Agar, Deus está na minha e na sua geografia. Talvez hoje está difícil.
Talvez hoje tenha uma crise, tenha um problema. Mas que você possa amanhã dizer: Deus, o Deus que vê, o Deus que vive e vê, tem me olhado, tem me alcançado. Se existir um lugar, irmãos, que de fato as coisas podem mudar, é no reino de Deus, é na vida da igreja. Esse deserto vai passar. Essa luta que você passa, que você não vê saída, tem uma saída. Tem uma saída. Hoje comecei a ler um livro de uma médica, ela é muito boa na área de aconselhamento, ela é uma coach na área de traumas, principalmente esse lado emocional, psicológico dos traumas. E ela conta no livro dela que em determinado momento da sua vida, ela foi, quando aquele Katrina lá dos Estados Unidos passou num estado lá, destruiu tudo. E ela conta que ela se alistou para ir lá ajudar as famílias a recuperar aquela dor toda. E ela conta que quando chegaram no lugar, tinha uma senhora numa cadeira de roda de idade e o marido. E a senhora estava chorando e se lamentando porque quando o governo anunciou para retirar o pessoal, eles meio que demoraram e o marido colocando os documentos, alguma coisa no carro, e ela com a cadeira de roda era mais difícil. E ela tinha 4 periquitinhos, que eram os amigos dela no dia a dia ali, naquela cadeira de roda. O marido precisava sair, e aí ela ficou com pesar de pedir para o marido pegar os periquitos, porque começou a chuva, o vento. Falou: gente, se eu pedir e aí o trem atrapalhar eu e ele, vamos correr risco. Mas ela tinha cobrido a gaiola, colocado muita comida e muita água, porque na ideia dela, eles iam ficar no máximo 2 dias fora. A água ia baixar rapidamente. Só que o trem durou 40 dias. E ela lamentava: perdi os meus periquitos, eles morreram. De fome, afogado, dentro da gaiola. E ela está ali diante da casa, tudo revirado, telhado. Eles resolvem entrar na casa. Essa moça conta, essa médica, que entrou na casa e viu a gaiola presa na cabeceira de um sofá e no outro móvel, com um pano em cima. E ninguém, como eles ouviram ali a história, lá fora, ninguém foi lá tirar o pano, com receio de ver o quê? Tudo morto. Só pena. Mas chega uma pessoa, um moço, e entra. E viu aquela gaiola coberta, foi lá e arrancou o pano. Quando arrancou o pano, os 4 bichinhos levantou a cabeça. Estavam vivos. Não sabe como eles sobreviveram. Não sabe se o sofá levantou e a gaiola, não sabe. O pano em cima estava coberto, tinha lama no pano, em cima da gaiola. De uma forma sobrenatural, aqueles animais conseguiram viver. E essa médica estava tratando nesse capítulo justamente sobre o tema recomeçar após trauma, após situação difícil. Ela dizia: é possível. É possível. Porque muito daquilo que nos fere pode estar o nosso ministério, pode estar a nossa chamada. Aquilo que hoje te causa dor pode virar um instrumento para você curar outros quando você encontrar naquela mesma situação ou algo parecido. Às vezes, quem não teve pai presente ou falha, pode virar um instrumento para abençoar muitos outros. E aí vai, em todas as áreas da vida. Eu conheci uma moça que ela doou a vida inteira dela como capelã no Hospital das Clínicas em São Paulo. Inclusive, o livro usado hoje em qualquer curso de capelania foi escrito por ela. O livro chama No Leito da Enfermidade. Muito interessante, viu?
qualquer pessoa lê, porque você sempre convivendo com gente doente, né, com situações, com drama. Ela se tornou alguém extremamente respeitada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje lá tem um núcleo, que é um farol para qualquer núcleo do Brasil, qualquer hospital que quer estabelecer questão de capelania hospitalar. Ela não casou, ela não teve filho, ela doou, ela entrou lá novinha, ela doou a vida inteira dela para estar ali, dia após dia, trabalhando, fazendo a obra. Ela, com certeza, foi os olhos desse Deus que vê, que vive e vê para muitas pessoas. Irmãos, na enfermaria que minha mãe internou, e ali ela, alguns dias depois, 12 dias, ela faleceu, tinha 17 mulheres com câncer. E era uma área de pessoas que voltava para a emergência e internava lá. Então era só situação grave. Não era aquela pessoa que fez uma cirurgia, internou para recuperar com uma semana e ir embora. Era aqueles reincidentes constantes de emergência, de urgência, e ficava lá. E nesses dias, eu e minha irmã vimos 12 morrer, das 17 da enfermaria da área dela. E tivemos a graça de Deus de orar pelas 12 aceitando Jesus. Era aquele último olhar de Deus, último colo de Deus, a mão consoladora, uma palavra amiga, ler um texto da Bíblia, cantar um hino da harpa, que é só o que eu sabia, e é só o que eu sei até hoje. E às vezes começo a cantar, termina o culto aqui, o hino está fresquinho, né? Aí eu vou cantando dentro do carro, eu já mudei ele umas 10 vezes. Não lembro a letra, e essa casa é tua, Senhor, pode entrar, pode lavar, vamos fazer um bife, não sei o quê. A Vitória já fala assim, pai, acho que é melhor o senhor pregar, viu? Irmãos, você pode ser esse olhar de Deus para as pessoas. Você pode ser. Talvez você vai ser o instrumento que alguém vai dizer como Agar, eu estava diante daquele que vê, eu não sabia. O segundo texto, eu já vou encerrar, está em Gênesis 22, Agar, ela pegou os pães, uma garrafa de água, e a Bíblia diz, saiu errante no deserto. Colocou o menino no lugar e ficou bem longe para não ver o menino morrer de fome e sede, e o menino começou a chorar. E novamente ela acha que está só. E a Bíblia diz que Deus a encontrou. E fez uma pergunta para ela, Agar, o que tens? Por que você está assim? E o anjo diz, Deus ouviu o choro do menino. Às vezes a gente não tem nem palavras na oração. Às vezes a gente nem tem uma linguagem de oração. No caso do capítulo 22. Mas algo em nós ou próximo de nós chega um gemido diante de Deus. E isso atraiu a presença de Deus. Irmão, ela estava a uns 10 metros de uma fonte cristalina, e o menino ia morrer de sede. É por isso que eu digo, Deus está na nossa geografia para frente. Deus sabe qual é a profissão que vai ser do seu filho e da sua filha. Deus sabe o curso que eles vão fazer. Deus sabe. Pastor, estou com medo de ter filho. Descansa, tem filho, meu irmão, minha irmã. Pode cumprir a Bíblia, enche a terra.
Mas eu estou com medo do parto, se vai ser normal, cesárea. Irmão, só existe parto normal com anestesia. Aquele negócio que parto normal é com dor, que normal, irmão? Conversa de normal? Normal é a mulher descansando no Senhor e o médico trabalhando. Normal você gritando, esperneando. Tenha paciência, esse normal é complicado. Não esqueça, Deus nos vê. Se coloque de pé. Deus está nos vendo. Eu pergunto para você, qual foi a luta que você já teve que não passou? Todas passaram. Qual foi o deserto que você enfrentou que já não passou ou que está passando? Todas. Então Deus te trouxe hoje aqui à noite para você levar no seu coração isso. Ele te vê, Ele sabe, e Ele trabalha, Ele tem uma direção. Talvez você ainda não viu, não tocou, mas descansa, calma, ora. Ora e entrega na mão de Deus. Ora e entrega na mão de Deus. Irmão, eu casei, e aí casei, fiquei 3 dias de lua de mel, tal. Cheguei no trabalho, o patrão falou assim, eu estou pensando de te dar as contas. Falei, com 30 dias de casado. Eu tinha 30 dias de casado, foi. Aí ele, você deve quanto? Eu falei, um bocado de coisa, que eu acabei de casar. Aí na época eu fiz as contas, eu devia, parece que R$820. Era dinheiro demais, irmão. Misericórdia. Que R$800 que valia dinheiro demais. Hoje R$800 é nada. Falou, pois é. É porque eu consegui um casal para trabalhar no seu lugar pelo menos valor que eu te pago. O que você vai falar? 2 por 1? Pelo menos valor? E ele falou, e aí eu vou ficar de boa, eu vou poder viajar e cuidar dos bois, ir na fazenda. Eu falei, uai, chefe, posso fazer nada. Então, amanhã é o seu último dia. Que sensação ruim, que trem ruim. Meu Deus, eu estava tão feliz com a morena, estava tão bom esse negócio, aí vem esse trupicão, que nem diz o maranhense. Eu não sabia, irmão, Deus estava trabalhando para me trazer para Goiânia. Aí passou uma semana, 2, emprego, nada, passa mês e nada, oração e nada. Alguém passou lá em casa e falou, estou indo para Goiânia. Você quer ir lá visitar? Eu tinha uma irmã que mudou para cá, tenho. Falei, vamos lá, conhecer a terra, tal. Eu vim e não voltei mais. Estou dentro daquele caminhão, uma estrada, aquela dor assim, a morena ficou. Tão pouco tempo, acho que tinha uns 4 meses de casada, coisa assim. E agora eu vou dormir longe da morena, tantos anos esperando, 28 anos, não, esperando para casar. Pensamos, gente, eu tão feio casei, agora eu vou ficar longe da mulher. Porque eu não faço questão nenhuma de olhar minhas fotos de 15 anos para trás, nenhuma, principalmente as de 20 anos para trás, porque não compensa, irmão. E eu não tenho nenhuma foto quando criança, porque criança, os pais disseram, era tão fofinho, era bonitinho, tinha bochechinha, não, no meu tempo tinha fotógrafo, não. Foto minha depois de 15 para 20 anos, e essas é terrível. Só a graça de Deus. Jesus me ajudou demais, irmão, hoje eu estou legal. O Evangelho me fez muito bem. E não só a mim, há muita gente que eu conheço. Tem muita gente aí que está muito melhor hoje do que há 20 anos atrás, quando era solteiro, novinho. Meu Deus do céu, era arriscado você virar uma esquina e outra pessoa que está vindo assustar. Falou, não, é gente, pode ficar tranquilo, é gente, é eu. Não é uma alma não, é eu.
Mas Deus estava trabalhando. Nós estamos no caminhão, de repente Deus toma o profeta e diz: estou te levando para Goiânia. Você não vai voltar. Já preparei uma família que você vai morar na casa deles por um tempo. Cheguei, lembro direitinho, 7 horas da manhã em Goiânia. Nunca tinha visto um prédio acima de 4 andares. Nunca tinha visto tanto carro, tanta rua larga. Eu nunca tinha visto um viaduto. E aí cheguei, o que veio ser meu pastor parou o carro lá na porta da minha irmã. Eu saí com ele assim, e aí parei na casa dele. A mulher dele falou assim: eu te vi ontem à noite num sonho. Sua mulher é uma moreninha assim, assim. Eu falei: é ela mesmo. E Deus falou para mim cuidar de vocês. Vocês vão vir para Goiânia e eu vou cuidar de vocês. Até que vocês vão trabalhar e poder alugar um lugar. Irmãos, o Deus que vê todas as coisas está trabalhando. Descansa, porque o seu marido vai ser crente. Aleluia. Essa crise vai passar. Existe uma fonte de consolação. Essas dívidas vão ser pagas. Algo vai acontecer. Vamos declarar isso diante de Deus hoje? Vamos dizer para Ele: Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra, eu posso descansar. Senhor, eu vou só continuar andando e trabalhando e vivendo, porque o que eu não dou conta, o Senhor é que vai fazer. Por mais que eu preocupe, eu não mudo nada do meu amanhã, está nas Tuas mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és a fonte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa a sua alma respirar em Deus. Jogue esse fardo nas mãos de Deus. Jogue essa ansiedade nele. Ele tem capacidade de suportar e trazer alívio, trazer cura, remover essa ansiedade, o fardo. Descansa nele nesta noite.